Olá a todos, meu nome é Ivanildo Lobato. A nossa equipe fez uma resenha sobre um artigo que avaliou o desempenho do protocolo TCP sobre os protocolos de mobilidade MIPv4 e MIPv6. Com a crescente popularidade de equipamentos portáteis conectados à internet, surgiu o desafio de manter a conexão de dispositivos que transitam entre diferentes redes. Nesse artigo, avaliação comparativa da performance do CPI em MIPv4 e MIPv6 em redes móveis Mesh, do autor Jung, publicou em 2007. Nesse artigo é feita uma análise comparativa entre dois protocolos de rede que foram desenvolvidos a fim de superar o desafio de mobilidade desses equipamentos. Daqui em diante será mostrado como ambos funcionam e qual deles proporcionou o melhor desempenho nesse estudo. Olá, meu nome é Leonardo Cunha e eu vou falar sobre Mobile IP Protocols, MIPv4 e MIPv6. Bom, o MIPv4, que é o IPv4 móvel, ele foi implementado para suportar mobilidades em redes IPv4, ou seja, ele foi utilizado para trabalhar com a mobilidade em redes que trabalham com o protocolo IPv4. Então, no caso, ele é uma implementação deste modelo de rede local e agora para mobilidade. Antes de começarmos a falar sobre ele, vamos entender quais são os elementos que estão presentes nesse sistema. Primeiramente, nós temos o Mobile Node, o MN, que é o dispositivo móvel, podendo ser celulares, notebooks, enfim. Temos Home Agent, que é o agente doméstico, é nele que está conectado o MN, é nele que está conectado o dispositivo móvel. Tem o Foreign Agent, que é o agente estrangeiro. No caso, é o agente, é o dispositivo que a gente vai se conectar após sair de uma rede de Home Agent. No caso, ele vai sair da rede de Home Agent e vai para uma rede externa, que é para identificar essa transição, né? Para identificar essa mobilidade. Temos o Car of Address, que nada mais é do que o endereço de atendimento, quando esse dispositivo móvel se move para uma rede externa, para uma rede estrangeira, ela precisa ter um endereçamento novo. E aí esse endereçamento novo vai ser baseado por Car of Address. No caso, é o endereço de atendimento que o Forward Agent vai mandar. No caso, o FA vai mandar esse endereço aqui. E o Correspondent Node, que nada mais é do que um dispositivo que está conectado à internet que queira se comunicar com o Mobile Node, certo? E dentro dessa comunicação, nós precisamos entender que existe um processo de tunelamento ou encapsulamento de dados. Onde acontece isso? Essa informação ela acontece entre o Home Agent e o Forward Agent. Então, aqui há um tunelamento, um encapsulamento de dados para que assim possa haver uma comunicação quando o MN, né, o Mobile Node, transita entre esse Home Agent a um Forward Agent. Então, ele precisa fazer esse encapsulamento de dados para ter essa comunicação. Bom, no slide a seguir nós vamos ver como funciona todo esse procedimento de um dado que quer sair de um CN, né, de um caso de um Correspondent Node, para um Mobile Node e vice-versa. Então, vamos entender como funciona esse transporte de dados. Então, imaginemos que nós temos esta rede aqui, em que aqui é a nossa rede local, onde está o nosso agente doméstico, e aqui é uma rede estrangeira, uma rede externa, em que nós vamos passar após sair de uma comunicação de agente doméstico, certo? Então, imaginemos que nós temos aqui um notebook conectado a esta rede e aqui vamos identificar cada nó e cada polo aqui. Bom, aqui é o nosso Mobile Node, né, que é o dispositivo em que vai fazer esta mobilidade de rede, vai trocar de uma rede para uma outra rede, e aí ela vai receber o endereço. Como ela está conectada nesse roteador aqui de Home Agent, ela vai receber o endereço desta rede.
Então, aqui ela está conectada. E aqui nós temos um correspondente node. Ele quer fazer uma comunicação com o mobile node. Então ele tem o seu endereço e tem também essa identificação aqui, que no caso seria um cliente remoto, certo? Bom, então se nesta disposição eu quero enviar um pacote do correspondente node para ele, ele vem diretamente pela sua rede interna, né, do correspondente node. Ele vem, passa pelo seu roteador, vai para a internet, e a internet manda, né, para o home agent, que é ele que vai fazer a distribuição desses pacotes. E como o mobile node está conectado nele, então ele vai mandar diretamente para o mobile node, certo? Então o correspondente node vai criar um pacote com destino ao IP, no caso com destino a esse IP 71.13.204.20, que é o endereço deste dispositivo, e assim vai conseguir enviar normalmente pela rede, como vai mostrar aqui na figura. Então, nesta disposição, o pacote vai sair e entrará normalmente ao MN aqui, conectado ao Home Agent. Agora imaginemos que eu vou me deslocar desta rede para uma outra rede. Então vou sair, vou desconectar dessa rede, vou pegar meu notebook e vou para uma outra rede externa, que a gente chama de Forward Agent, ou seja, uma rede estrangeira, um agente estrangeiro. Então vamos passar para essa nova rede. E agora o que acontece? Bom, como já sabemos, quando o mobile node estava conectado a esta rede aqui, o pacote ou datagrama que o correspondente node queria mandar, ele mandava direto para a sua rede interna, depois mandava para a internet e depois vinha para o home agent. E como o home agent identificava que o mobile node estava conectado nele, mandava o pacote direto. Agora, quando este correspondente node mandar o pacote com o mesmo destino, porque ele não conhece ainda o mobile node numa outra rede, para o correspondente node, este mobile node ainda está conectado aqui. Então ele vai mandar para o mesmo IP, e aí quando chegar aqui no Home Agent, ele vai perceber que o mobile node não está mais conectado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o tunelamento, porque ele vai identificar onde está o mobile node. E aí ele vai se comunicar com o Forward Agent. Então aqui ele vai fazer o tunelamento. Quando ele receber o pacote, ele vai falar: não é mais para esse IP aqui. Esse mobile node está conectado numa outra rede. Então ele vai mandar o pacote para esta outra rede, como vocês estão vendo aqui. Então, quando chegar o pacote com destino para o 71.13.204.20, o home agent vai pegar esse IP e vai mandar para um novo IP, que é o que a gente chama de tunelamento. Vai encapsular esses dados e mandar para o novo IP. E esse IP aqui, que ele está mandando, é o Care of Address, que é o IP que foi destinado ao mobile node pelo Forward Agent. Então o Forward Agent ele vai funcionar como um Care of Address. E aí ele vai receber esse pacote e aí ele vai retransmitir para o mobile node. Então é dessa forma que funciona quando há a transição ou mobilidade de um mobile node de uma rede para uma outra rede em MIPv4, ou seja, em protocolo de mobilidade IPv4. Agora falaremos sobre o IPv6 móvel, o MIPv6. Ele foi proposto para trabalhar com a mobilidade em redes IPv6, ou seja, ele foi implementado para atuar em redes que trabalham com o protocolo IPv6. Como nós sabemos, o IPv6 ele possui suas qualidades, são novos recursos em relação ao IPv4. E aqui não é diferente. A diferença entre o MIPv4 e o MIPv6, além de outros recursos, aqui não tem a presença do Forward Agent, ou seja, ele não precisa utilizar o FA ali para poder obter o Call of Address, né? Que no caso é o nosso endereço de atendimento. Então nesse caso aqui, o nosso MN, o nosso mobile node, não precisa receber o call desse FR aqui, porque a gente tem um método que se chama no
não precisa utilizar o FA para receber o Core Offer Address, pois ele já recebe automaticamente pelo roteador, pelo método de autoconfiguração de endereços, certo? E outra diferença também é que no MPv6, após o correspondente node, né, que é o nosso dispositivo que quer se comunicar com o mobile node, ele consegue descobrir esse core, o core of address do dispositivo. Então, a partir disso, ele não precisa mais se comunicar com o home agent. Ou seja, a comunicação após ele descobrir é diretamente com o mobile node, com o core do mobile node, certo? Então, no slide a seguir, veremos como funciona este mecanismo. Bom, então aqui nós temos uma rede bem semelhante com a que vimos no MIPv4. A diferença é que não tem o FA aqui, né? O Forward Agent, visto que a gente já percebeu que o mobile node, né, ele já recebe automaticamente do roteador o Car of Address. Então vamos ver aqui, conectando agora o notebook na nossa rede. E assim como da outra vez, nós temos aqui a identificação. A diferença realmente é que não tem o FA aqui, mas o resto é bem parecido. Então, inicialmente nós temos esta rede interna, então queremos fazer a comunicação de um cliente remoto por meio de IPv6 agora. Bom, aqui é bem semelhante, então não tem mudanças. Então, por exemplo, o pacote vai ser redirecionado aqui para esse mobile node, né, localizado aqui com o IP 71.13.204.20 e está conectado diretamente no home agent. Então, a comunicação é feita direta. Agora, vamos ver quando este dispositivo móvel, né, mobile node, se redireciona a uma outra rede. Bom, quando ele entra na outra rede, ele envia um sinal, né, uma comunicação com o home agent dizendo que ele está em outra rede. Então, ele envia um comunicado e o home agent detecta que ele está em uma outra rede e responde a ele dizendo: eu já te encontrei, certo? Então agora o home agent identifica onde o mobile node está e assim agora ele pode fazer comunicação externamente. E agora vamos ver quando um pacote quer ser redirecionado para esse mobile node quando ele já está em outra rede. Então, o correspondente node manda o pacote, tenta fazer a comunicação com o mesmo IP, já que ele ainda está verificando como se o mobile node estivesse conectado no home agent, e aí ele manda, né, mensagem. Quando essa mensagem chega no home agent, o home agent já sabe que ele não está conectado na sua rede interna. Então ele vai mandar essa mensagem para o mobile node por meio deste caminho, porque ele já sabe onde ele está. E aí, então, o mobile node identifica, ele acaba sabendo que o correspondente node quer mandar uma comunicação, quer fazer uma comunicação com ele. E então o mobile node, em vez de comunicar com o home agent novamente, que ele já teve essa comunicação, ele manda uma mensagem para o correspondente node, dizendo que ele está agora em outra rede e mandando seu core offer address, certo? Então, ele vai mandar essa mensagem para o correspondente node. E aí, o correspondente node, recebendo essa mensagem, vai identificar que o mobile node com quem ele quer se comunicar está na outra rede, na rede cujo endereço IP é 210.4.79.19, que é o Core Offer Address. E como eu falei, esse IP aqui, ele é recebido automaticamente pelo método de autoconfiguração de endereços do roteador. E aí, nesse caso, então, a comunicação agora ela é diretamente com o correspondente node, como vocês podem ver aqui a seguir. Então, ele já vai comunicar e já vai fazer a comunicação automática entre o correspondente node e mobile node. Como vocês podem ver, não precisa mais fazer a comunicação por meio de home agent. Essas setas ainda estão aqui, mas não precisa fazer a comunicação. Quando os dois querem se comunicar, é apenas entre os dois, sem
precisar passar por pontos intermediários. Olá a todos, me chamo Pedro e darei continuidade agora à apresentação da resenha que foi escolhida por nossa equipe. Depois dos autores apresentarem o contexto onde seu trabalho está inserido e também explicarem o funcionamento dos protocolos MIPv4 e também MIPv6, agora eles então descrevem duas possíveis redes que utilizam esses dois protocolos. Entretanto, no seu artigo, eles pressupõem algum conhecimento prévio por parte dos leitores de dois conceitos importantes, que são os conceitos de redes mesh e também do protocolo de roteamento AODV. Então, para que possamos seguir com clareza, tentaremos explicar brevemente o que é cada um desses conceitos e então seguiremos adiante. O primeiro deles, redes mesh. A ideia de redes mesh nada mais é aquilo que está bem ilustrado na figura à direita. Vários nós interconectados sem a necessidade de um nó central. Podemos pensar isso, por exemplo, aplicado ao ambiente doméstico, numa rede mesh Wi-Fi, em que nós podemos ter uma rede mesh entre os roteadores, entre os pontos de acesso, termos 2, 3 ou 4 pontos de acesso, sendo que para os hosts, para os dispositivos, esses pontos são transparentes. Tanto faz se eles estão conectados a um ponto de acesso ou então a outro. E claro que a ideia de redes mesh ela é mais ampla do que isso e tem mais aplicações, e por isso foi escolhido também para ser usado como exemplo nesse trabalho. O outro conceito importante é o do protocolo de roteamento AODV. Para nossos propósitos, o importante é entender que ele é um protocolo baseado no roteamento por vetor de distância, mas adaptado para contextos de mobilidade. Apenas lembrando, o roteamento por vetor de distância é aquele em que, em contraste com o roteamento por estado de enlace, cada nó não precisa não precisa conhecer a topologia inteira da rede, não precisa armazenar numa tabela, gastando uma grande quantidade de memória e processamento, toda a informação sobre as melhores rotas da rede inteira. Ao contrário, ela precisa apenas conhecer os seus vizinhos. Então, um nó, ao ter um pacote para enviar para o roteador X, ele não sabe exatamente como chegar lá, mas ele sabe para qual dos vizinhos dele ele deve enviar. Esse vizinho, por sua vez, também não sabe o percurso inteiro, mas sabe para qual de seus vizinhos enviar, até que o pacote chega ao destino final. Bem, justamente por o AODV ser adaptado para contextos de mobilidade, ele utiliza uma atualização reativa em seu roteamento. O que significa? Significa que ele não cria novas rotas periodicamente ou a todo momento. Ao contrário, quando um nó precisa transmitir um pacote para um endereço de destino cuja rota ele ainda não conhece, nesse momento, então, ele cria uma nova rota. Isso acontece para prevenir que eu crie uma rota que seja desnecessária. Porque pense, em contexto de mobilidade, pode ser que o nó esteja em um ponto A e dentro de alguns minutos ou até segundos já esteja no ponto B. Ou então, em um momento ele esteja ativo e logo em seguida esteja inativo. Assim, para otimizar o desempenho da rede, essa atualização da rota é feita de maneira reativa, apenas quando necessário. E como é implementado esse protocolo de roteamento? Bem, existem algumas mensagens de controle que fazem com que essa comunicação aconteça. A primeira delas é a mensagem hello, que são mensagens periódicas trocadas apenas entre os vizinhos, ou seja, com o TTL da mensagem igual a 1. Essas mensagens são para checar se o enlace ainda está ativo, justamente por conta das questões de mobilidade, ou então de alguma possível falha ocorrida em um enlace. Outra mensagem é o RREQ, ou então Route Request. Essa mensagem ocorre quando um roteador precisa enviar um pacote para um destino que ele ainda não conhece a melhor rota, e então ele envia essa mensagem em broadcast para que todos os seus vizinhos também a retransmitam em broadcast até que ele encontre o endereço de destino dele, ou então encontre alguém que conheça como chegar nesse endereço. Uma vez que isso acontece, que ele chega no endereço ou então em alguém que conhece, esse nó, que recebeu o route request,
envia de volta um root reply, ou então RREP. O root reply, ao contrário do root request, ele é emitido em unicast. Então ele volta apenas para o nó que enviou a requisição. Como isso é possível? Ele apenas faz o caminho inverso que foi feito para chegar até ele. Então ele segue um roteamento inverso. E cada nó armazena a informação de qual caminho ele deve chegar para chegar até a origem que enviou a requisição. Feito isso, a rota está montada. Mas é necessário ainda uma última mensagem, que é o RERR, que é uma mensagem de erro ou de falha, que é enviada no momento em que existe a falha em algum enlace ou então em algum roteador e algumas rotas se tornam prejudicadas. Com isso, essa mensagem é emitida em broadcast para que todos os roteadores que utilizavam aquele caminho agora tenham que recalcular a rota. Ela não será mais válida. E, lógico, esse recálculo da rota será feito apenas quando necessário, como foi mencionado anteriormente. E quando é que uma entrada é excluída da tabela? Há duas situações. Primeira, quando ela fica muito tempo sem uso. Porque se ela fica muito tempo sem uso, existe a possibilidade de que ela já não seja mais uma entrada válida. Não seja mais um caminho que realmente exista. Para isso, existe um campo em cada entrada da tabela de roteamento, que é o lifetime, o tempo de vida desde que aquela rota foi criada. Se esse tempo de vida for muito elevado, existe uma boa chance de que aquela rota não seja mais adequada. Então ela é excluída. Ou então se a rota passa por algum ponto de falha, e o roteador vai saber isso pelas mensagens de RERR que ele recebe. Ok, depois desse pano de fundo, podemos seguir para a rede descrita pelos autores. E logo de início nós percebemos algum problema, porque a descrição feita nesta seção do artigo ela é muito vaga e não produz o efeito desejado de uma compreensão clara do que está sendo passado. Até mesmo a própria imagem, que é disponibilizada pelos autores, que vocês podem ver na tela nesse momento, ela não condiz com o texto que é apresentado na mesma seção. No texto, por exemplo, nós vemos referências a um suposto nó B e uma região B'. Entretanto, na imagem, não é possível identificar qual é esse nó B e nem essa região. E não é possível saber qual é o agente estrangeiro 1 e o agente estrangeiro 2, que também são referenciados no texto. Por isso, existe sim pontos a melhorar, pelo menos nesse ponto do artigo. Entretanto, daremos continuidade a essa parte, explicando o mínimo possível de como ocorre essa comunicação, utilizando uma rede mesh com o protocolo UDV, tanto no MIPv6 quanto no MIPv4. E vocês vão perceber que é muito uma aplicação daquilo que o Leonardo já comentou na parte anterior da apresentação. Começando pelo MIPv4, nós podemos lembrar que ele tem uma característica especial diferente do MIPv6, que é a necessidade de ter um agente estrangeiro na rede estrangeira a qual ele está conectado. E então, para isso, primeiro ele precisa realizar o registro com o agente doméstico de onde ele veio originalmente. E existem duas formas de fazer isso. A primeira é a forma padrão do MIPv4. Como é essa forma padrão? O agente estrangeiro se anuncia em broadcast e o nó móvel então percebe que ele está numa rede estrangeira e faz uma solicitação para que o agente doméstico se conecte a ele e então ele possa receber as mensagens que estão chegando em seu endereço original. A outra possibilidade é utilizando a vantagem do protocolo UDV. Como isso funciona? O nó móvel envia uma requisição para que se crie uma rota até o agente estrangeiro. Então ele não espera um anúncio do agente em broadcast. Ao contrário, ele toma a iniciativa, digamos assim, de buscar uma rota para ele e então iniciar o registro com o agente doméstico. De uma forma ou de outra, uma vez que esse registro acontece, temos dois possíveis casos de transmissão de pacotes. O primeiro é quando o endereço de destino está na mesma rede em que esse nó móvel se encontra, e a outra é quando o destino está em outra rede. É importante mencionar aqui que o nó correspondente
também apresentado pelo Leonardo, existem casos em que ele também é um outro nó móvel, que pode estar transitando entre diferentes redes e talvez até mesmo passar pela rede estrangeira em que o nosso nó móvel original está. Nesse caso, ao tentar se comunicar e transmitir pacotes para esse nó que agora está na mesma rede, então o nó móvel vai emitir uma requisição de rota, um RREQ, e vai receber de volta um RREP direto do destino dele, porque estão na mesma rede. E assim ele sabe que pode enviar pacote diretamente. Por outro lado, se o nó correspondente está em outra rede, então o nó móvel também tentará uma requisição de rota para ele, entretanto vai receber de volta um FARRREP. O que é esse FARRREP? É apenas uma variação que indica que essa resposta está vindo não do destino final, mas sim do agente estrangeiro. Então ele sabe que o destino está em outra rede e precisa enviar pacote por meio da internet. Quando esse nó está em outra rede, então a comunicação se dá através do tunelamento entre os dois agentes, o estrangeiro e o doméstico. Por fim, nós temos o roteamento AODV utilizando o MIPv6, que, como também foi mencionado na sessão anterior, utiliza o método de autoconfiguração para obter o endereço temporário. Ou seja, o nó móvel não precisa de um agente estrangeiro para fazer o registro com o seu agente doméstico. Ele mesmo atribui endereço móvel a ele, ou então também chamado de care of address. E a pergunta aqui então é como é que o nó correspondente passa a conhecer esse care of address, esse endereço temporário. Bem, primeiro o nó móvel informa ao agente doméstico seu novo endereço, e o nó móvel, por sua vez, o informa a todos os nós correspondentes que tentam se comunicar com o nó móvel que está em outra rede. O resultado é que o mesmo nó correspondente nunca erra o endereço duas vezes, a menos que o nó móvel se mude para uma outra rede estrangeira. Então, nós temos dois cenários. Se esse nó correspondente ainda não conhece o endereço temporário, então o roteamento acontece por meio do agente doméstico. Se o nó correspondente já conhece o endereço temporário, então ele roteia diretamente para o nó móvel e assim prossegue com a comunicação diretamente para ele. Iniciando aqui a sessão 4, que é a sessão de simulações, né, onde nós vamos analisar o desempenho do tráfego TCP nessas duas redes, MIPv4 e MIPv6. Aqui temos o cenário de simulação que os autores desenharam, né? É de importância relevar que na arquitetura de implantação o MIPv6 ele está trabalhando com pilha dupla, entendeu? Então aqui os autores utilizaram o programa, o simulador NS2 para trabalhar com o cenário de rede mesh, para fazer esse análise de desempenho no tráfego TCP. Eles também programaram 30 nós móveis que vão ficar se movendo aleatoriamente dentro desse cenário para fazer essas análises. Então, do início da simulação, nós temos uma seguinte configuração. O nó móvel, ele recebe uma mensagem, né? Recebe um anúncio de HA e FA. No caso, para identificar, né? Onde é que ele está se localizando, enfim. A gente tem que localizar ele dentro do cenário. Então, só que aí ele escolhe o HA como seu agente gerenciador, né? O cara que vai se comunicar com o CN. Então temos aqui a seguinte sequência. O nó móvel ele se movimenta para FA no 8º segundo. Então, no caso, ele estava em HA, dentro da rede de HA, e se move para FA na rede de FA no 8º segundo. Só que no 8º segundo, no 11º segundo, ele volta para a rede de HA. Então ele se movimentou a primeira vez no 8º segundo e no 11º segundo ele volta para a rede de HA, que é a rede que ele iniciou. Porém, ele se move novamente para FA. Dando aqui início ao ambiente de simulação,
no caso, o Mobile Node aqui, ele recebe as mensagens de HA e FA, no caso, a mensagem de anúncio. A gente precisa localizar onde o Mobile Node está. Então, nós temos duas redes, né, HA e FA. Então, ele pega e escolhe o HA como seu agente gerenciador, no caso. Então, ele inicia na rede de HA e dentro de 8 segundos ele se movimenta para a rede do FA. Então, agora o Mobile Node está dentro da rede do FA e o FA faz a comunicação dele com o ambiente externo, entende? Então, após esse ciclo, ele se movimenta novamente no 11º segundo para HA. Ele fica indo e voltando, no caso desse ambiente de simulação. Só que aí, após 15 segundos, ele se movimenta novamente para FA. Como vamos ver aqui Caralho! Aqui no ambiente de simulação, a gente vai Caralho! Corta essa parte. Aqui no ambiente de simulação, nós vamos mostrar a sequência de movimentos que vão ocorrer. Então, de início, o Mobile Node ele vai receber o anúncio de HA e FA, no caso, para fazer a identificação, para saber onde é que está localizado. Então, no caso, ele recebe e escolhe o HA como o seu agente gerenciador. Beleza. Então, após 8 segundos, o Mobile Node que estava dentro de HA se movimenta para FA. E aí fica lá por alguns segundos e quando dá o 11º segundo, ele volta novamente para a rede de HA. E aí lá ele passa os seus próximos segundos e aí quando dá o 15º segundo, ele se movimenta novamente para a rede de FA. Então, só para entender, recapitulando novamente aqui, ele fica se movimentando de um lado para o outro, entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer agora, esse análise de desempenho desse tráfego TCP com esses tipos de movimento. Nós temos aqui a análise dessas perdas de pacote, conforme esses movimentos. Vale ressaltar que o CN ele transmite 1000 bytes, transmite pacotes de 1000 bytes para o Mobile Node. Então, ele fica transmitindo toda hora, sequencialmente, uma taxa fixa de 1000 bytes para o Mobile Node. Então, se a gente analisar aqui, nos segundos 8, 11 e 15, que ele faz essa transição de HA para FA e de FA para HA e termina no FA novamente. Então, a gente observa a diminuição dos pacotes. Esse aqui, no caso da análise do IPv4. A diminuição dos pacotes em 8 segundos, 11 e 15 aqui do gráfico, entendeu? Aqui temos essa linha tracejada, ela identifica a quantidade de pacotes que está sendo recebida pelo Mobile Node. É a mesma sequência aqui no IPv6, onde ele também ocorre a diminuição dos pacotes no segundo 8, 11 e 15. Aqui 8, 11 também e 15 aqui. Entendeu? Ele ocorre essa diminuição do recebimento de pacotes nessa análise de desempenho. Iniciando aqui a segunda simulação, a gente vai tratar um cenário mais realista. Os autores trataram um cenário um pouquinho mais realista, onde o Mobile Node vai se movimentar mais vezes, como se fosse um celular mesmo, uma pessoa se movimentando. Então, aqui nós tivemos 3 movimentações, e agora aqui a gente vai se movimentar nos segundos 5, 8, 11, 14 e 17. Então, temos 5 movimentações a mais para fazer essa análise do tráfego TCP nessas redes mobiles. Então, iniciando aqui, percebemos que nos segundos em que ele se move, temos uma diminuição dos pacotes no recebimento desses pacotes, que no caso ocorre exatamente nos segundos em que ele faz essa troca de rede de FA para HA, entendeu? Então, vamos lá, nessa rede IPv4 e na rede IPv6 também, entende? Então, aqui não aparece tanta diferença assim, mas quando a gente colocar um sobre o outro, unir os dois, vocês vão ver a quantidade de diferença, onde um está precisando mais, está recebendo mais pacote e o outro não. Então, mas assim, nos segundos em que ele se movimenta, os dois
ocorre essa perca de pacote. Vamos lá. Aqui podemos analisar com maior riqueza de detalhes, né? Porque nós colocamos o gráfico do IPv4 e do IPv6 um sobre o outro e aí podemos analisar bem melhor. Porque antes estava um pouco ruim, a gente não estava conseguindo, né? Então, vamos lá. Aqui a gente analisa a quantidade de pacote, número de pacote pelos segundos. Então, claramente aqui o IPv4, que é o azulzinho, ele está recebendo bem mais pacotes que o IPv6. Está solicitando bem mais pacotes que o IPv6. Ó, sempre acima, sempre acima. Então, a quantidade de pacotes transmitidos pelo IPv4 é sempre maior do que o IPv6. Porém, a sequência, o número total de sequências de pacotes são sempre iguais, são essas linhas contínuas que são verde e amarelo. Então, elas são sempre iguais. Porém, a quantidade de pacotes aqui, elas são um pouco maiores entre o IPv4 e o IPv6. Sempre o IPv4 solicitando mais. Então, isso resulta porque os pacotes TCPs no IPv4 são retransmitidos. Então, a conclusão que a gente tira é que eles são sempre retransmitidos ou descartados a mais do que no IPv6, entende? Então, o IPv4 está sempre pedindo mais pacote ou sempre descartando mais pacote do que no IPv6. Então, essa comparação que eles puderam concluir aqui na análise desse gráfico que eles fizeram, né? Então, aqui nós temos mais um cenário, né? No caso, o Mobile Node, ele se movimenta por 10 segundos, como nós podemos ver aqui, onde dá uma estagnada, né, na quantidade de pacotes transmitidos, no caso, a quantidade de pacotes recebidos. Então, ele fica se movimentando e até que ele se movimenta por 10 segundos e depois se localiza em uma rede. No caso, o que podemos concluir disso daqui, desse cenário, desse gráfico, onde está um sobreposto do outro? Opa. É que somente o IPv6 ele consegue durar essa conexão com o nó correspondente, com o CN, né, no ambiente IPv6, enquanto o IPv4 não consegue durar tanta essa conexão. A gente pode observar aqui no gráfico. Então, é por isso que o atraso de descoberta de rota do IPv6 é sempre menor do que do IPv4. Então, o IPv6 ele tem esse atraso de descoberta menor e aí ele consegue manter a comunicação com o roteador da melhor forma. Isso significa que após esses 10 segundos aqui de movimentação, o IPv6 já fecha a comunicação com o roteador o CN já localiza ele, onde é que ele está, e já começa a enviar pacote novamente. E aqui a gente consegue observar que ele já começa a receber pacote novamente, enquanto o IPv4 ainda está no atraso aqui, ainda não foi descoberto onde é que ele está, onde é que ele se localiza. Enquanto o IPv6 aqui já inicia novamente o recebimento de pacote. Então aqui ele já continua a sua trajetória ali nesse cenário. Então é interessante que o Mobile Node ele sempre fica mandando e recebendo mensagem para se localizar onde é que ele está ali na rede, onde é que ele pode se identificar e se fazer a comunicação com o CN. Então, mais uma vez aqui concluímos que o IPv6 ele sai ganhando nessa solicitação, enquanto o IPv4 ele está em constante atraso, na verdade, aqui. Então, o tempo de resposta dele vai ser bem mais demorado nesses casos. Finalizando, a conclusão que se chega é que a quantidade de pacotes TCP transmitidos na rede mesh móvel é superior quando se utiliza o protocolo MIPv6 em vez do protocolo MIPv4. Devemos observar que os números totais de sequência de pacotes TCP são quase iguais entre si em uma rede MIPv4 e MIPv6 com pilha dupla. O fato de que os pacotes TCP na rede móvel mesh IPv4 serem retransmitidos ou descartados mais do que com o protocolo MIPv6 foi um ponto contra o uso do protocolo MIPv4. Assim sendo, o tráfego de pacotes TCP na rede mesh sob o protocolo MIPv6 é melhor aproveitado.